Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor, eu te convido para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos fazer leitura a partir do versículo 38. Acompanhe então na sua tradução. Está escrito assim: Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Até aqui, irmãos. Tome seu assento, em nome de Jesus. Jesus, maior que Jonas. Antes de mergulharmos no desenvolvimento dessa mensagem, vamos recordar que no sermão anterior nós trabalhamos a questão de Jesus ter afirmado que era maior do que o templo. Naquele culto, nós desenvolvemos que ele não se limita a paredes de pedra, não se limita a rituais ou tradições vazias. Jesus não habita apenas em espaços sagrados, mas ele entra nos corações, transforma vidas e quebra todas as barreiras humanas. Hoje, vamos avançar para o próximo desafio. Jonas, o profeta relutante, que tentou fugir do chamado e se escondeu de Deus. A palavra está nos dizendo que se uma cidade inteira se curvou diante de alguém frágil e hesitante, quanto mais devemos nós nos render diante do Cristo vivo, a palavra encarnada, a graça que se fez presente. O Salvador venceu a morte e nos chama à entrega total. Se o mínimo de Jonas mudou Nínive, o máximo de Cristo pode transformar o mundo e a sua vida. Hoje mesmo, creia nisso. Vamos abrir os olhos para um momento tenso, onde a tradição e incredulidade estavam se chocando. Esse era o contexto onde Jesus estava naquele momento com os discípulos. Eu te convido, transporte-se comigo para um templo lotado de juízos e desconfiança. Uma multidão endurecida, cheia de perguntas afiadas, corações frios, olhos céticos, e o Filho de Deus vem e quebra todas as expectativas. Jesus estava diante de uma geração marcada pela religiosidade fria, muito comum, infelizmente, ainda em nossos dias. Uma geração que conhecia as Escrituras, mas não conhecia o autor das Escrituras. Uma geração que sabia recitar a lei, mas não sabia viver o amor. Uma geração que buscava sinais dos céus, mas ignorava o maior de todos os sinais, o Filho de Deus presente na terra diante deles. Fariseus e escribas, endurecidos em seus rituais, pediam um sinal, mas não pediam para crer, mas para criticar. Não pediam para seguir, mas para condenar. E é nesse ambiente carregado de incredulidade que Jesus ergue a voz e declara: eis aqui quem é maior do que Jonas. Era uma geração que sabia de cor os salmos, mas não tinha o Senhor no coração. Uma geração que honrava os profetas mortos, mas rejeitava o profeta vivo. Uma geração que carregava a lei na cabeça,
mas não a vivia com as mãos. Eles pediam um sinal, mas rejeitavam a verdade. Eles esperavam o espetáculo, mas desprezavam a essência que era a presença do Senhor Jesus. Hoje quero, então, destacar com os amados 3 contrastes entre Jonas e Jesus que revelam a grandeza do nosso Salvador. Venha comigo. Em primeiro lugar, vamos ver que Jonas levou uma mensagem, mas ele era relutante. Jonas foi um profeta a contragosto. Pregou sem amor, pregou sem compaixão. Sua mensagem gerou arrependimento, mas não porque ele quisesse. Isso nos mostra que até uma palavra fria, se carregada da autoridade de Deus, pode transformar corações. Jonas, o profeta relutante. Jonas recebeu uma ordem clara de Deus, ir a Nínive e pregar arrependimento. Mas ele tentou fugir. Embarcou em um navio, escolheu a própria vontade em vez de escolher a vontade divina. E acabou lançado ao mar e engolido por um grande peixe, conforme vemos no livro que traz o seu nome, no capítulo 1. Imagine a angústia, a escuridão, a solidão dentro daquele ventre. Um homem contra a vontade de Deus, lutando por sua própria segurança. E ainda assim, Deus o preservou para cumprir a missão que ele tanto relutava em aceitar. Muitas vezes na vida, tentamos fugir do chamado, procrastinamos, adiamos, nós deixamos para lá decisões importantes, mas a obediência é o caminho para viver com propósito e produzir frutos duradouros. Em contraste com esse profeta relutante, Jesus é o Salvador não relutante, mas voluntário. Jesus não fugiu de sua missão. Ele sabia exatamente o que enfrentaria: rejeição, dor, cruz, morte, e ainda assim ele entregou-se de forma consciente e voluntária. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu espontaneamente a dou, conforme diz João 10:18. Diferentemente de Jonas, que resistiu à vontade de Deus, Jesus abraçou o propósito divino até o fim, movido pelo amor, movido pelo respeito, pela obediência ao Pai e pelo amor indizível aos homens. Jesus não esperou circunstâncias perfeitas, eu te digo nessa noite. Jesus não buscou atalhos. Ele caminhou no plano de Deus com coragem, com determinação, com amor. É o exemplo supremo de fé e entrega que todo homem e mulher de Deus devem seguir. Jonas pregou uma palavra, mas Jesus é a palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós, como Jonas, fazemos o mínimo no reino de Deus? Às vezes servimos por obrigação, não por amor. Mas Cristo nos chama a viver não por formalidade, mas por paixão. Jonas pregou uma palavra e uma cidade se arrependeu, mas Jesus é a palavra viva. Ele não fala apenas, ele age. Ele não envia apenas, ele dá a própria vida. Quantos de nós, como Jonas, fazemos o mínimo no reino de Deus? Quantos nos contentamos com obrigações? São formalidades, são rotina. Servimos porque tem que ser, e não porque o coração arde de paixão pelo Senhor. É o risco do ativismo. Que o Espírito Santo fale com profundidade ao seu coração nessa oportunidade. Que você possa rever seus conceitos diante de Deus. É para isso que Cristo nos chama. Cristo, a mais do que cumprir tarefas, ele nos chama a entregar a vida inteira, a caminhar com ousadia, a amar sem medida, a ser instrumentos vivos da mudança que só ele pode operar. Mas eu quero caminhar com você para o segundo contraste entre Jonas e Jesus. Jesus é a graça encarnada. Quando nós
Voltamos os olhos para o relato da história de Jonas. Vemos que Jonas apontava para a necessidade de arrependimento, mas ele não podia oferecer perdão. Ele era o mensageiro da lei, da advertência, do juízo. Mas Cristo não apenas é o mensageiro, ele é a graça viva, encarnada, que se entrega e transforma vidas. Enquanto Jonas foi engolido por um grande peixe por causa de sua própria desobediência, Jesus desceu ao túmulo por causa da nossa desobediência. 3 dias de escuridão para Jonas, consequência da sua rebeldia. 3 dias de escuridão para Jesus, vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre todo o medo que paralisa o homem. Jonas desceu ao mar por causa da sua rebeldia. Jesus desceu à morte por causa do nosso pecado. No nosso dia a dia, muitos vivem oprimidos pelo peso da culpa. Homens que erraram no trabalho e carregam a vergonha. Pais que formaram filhos, falharam com eles e se sentem incapazes de recomeçar. Almas que se deixam consumir pela própria consciência, achando que não há perdão. Mas Jesus não vem para condenar, ele vem para libertar. Ele oferece graça, ele oferece perdão, ele oferece nova chance. Ele não olha para os nossos fracassos e desiste de nós. Ele entra na nossa história e se mistura com a nossa dor e a transforma. Ele modifica os nossos erros em oportunidade de vitória. Enquanto Jonas se salvou por misericórdia após o fracasso, Jesus nos salva antes mesmo de nós merecermos. Enquanto Jonas pregou em uma cidade e se arrependeu, Jesus oferece vida abundante a todos que dele se aproximam. Homens de Deus, mulheres de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, ouça bem. Não se contentem com o mínimo. Não vivam por obrigação. Não carreguem o peso da culpa. A graça encarnada está ao seu lado. Caminhe, levante-se, viva a liberdade que Cristo oferece, porque o Salvador venceu a morte. O seu perdão é maior do que todo o erro do nosso passado. Jonas pregou o arrependimento. Jesus oferece vida. Jonas sobreviveu por misericórdia. Nós vivemos por graça. Levante-se, receba a graça encarnada e transforme a sua história. Aleluias. Mas se nesse segundo tópico vimos que Cristo é a graça encarnada, capaz de nos perdoar, de nos libertar, de nos transformar, então surge uma pergunta, talvez até inevitável: como responder a essa graça? A indiferença é a pior resposta. Ninguém poderia, diante de uma proposta desse perdão indizível e merecível, dizer simplesmente: para mim nada significa. Muitos podem conhecer a palavra, sentir o chamado, experimentar a graça e ainda assim permanecer passivos. Mas a história nos mostra, tanto em Jonas quanto em Atos dos Apóstolos, que a resposta rápida e sincera produz transformação. Cidades se arrependem, multidões se convertem, vidas são transformadas. É isso que nos leva ao terceiro tópico: a urgência da resposta a Cristo. Porque conhecer a graça sem agir é perder o que ele já conquistou por nós. Então vamos lá, a urgência da resposta em Cristo. Jesus disse: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, que nós lemos no versículo 41. Se uma cidade inteira se curvou diante de um profeta relutante, quanto mais devemos nós nos render diante de Jesus, o Filho do Deus vivo. Jonas pregou com relutância, mas Nínive se arrependeu. Cristo pregou com amor infinito e o mundo inteiro é chamado a ouvir, a crer e a se render. Jonas observou a humilhação do rei de Nínive. Lá no capítulo 3, você pode ver isso. Até o rei desceu do trono, vestiu-se de pano de saco e se humilhou em pó e cinzas. O homem mais poderoso daquela cidade reconheceu sua fragilidade
diante da palavra de Deus e toda Nínive se arrependeu. Muitas vezes até os grandes do mundo precisam se curvar. E nós? Quantas vezes resistimos, adiamos, procrastinamos a entrega do coração a Cristo? Mas nós vemos também a resposta massiva ao Senhor dos Senhores. No livro de Atos, capítulo 2, milhares ouviram Pedro anunciar a ressurreição de Cristo e se renderam. Quebrantaram-se e foram transformados. Não foi apenas curiosidade, foi resposta imediata ao poder e à autoridade da palavra viva. Se Jonas salvou uma cidade com má vontade, Jesus salva o mundo inteiro com amor infinito. A indiferença, como eu disse, é a pior resposta que alguém pode dar a Jesus. Muitos hoje não se rebelam ativamente contra ele, apenas o ignoram e acham que estão fazendo muito. Mas essa é a maior tragédia espiritual. No trabalho, quantos homens vivem ocupados, mas vazios, adiando a entrega do coração? Em casa, quantos tentam controlar a própria vida e deixam Cristo de lado, pensando que há tempo para depois? Na cidade, quantos assistem à oportunidade de servir, amar e impactar e permanecem sentados indiferentes? Irmãos, o alerta é claro, a hora da decisão é agora. Nínive se curvou diante de um profeta relutante. Milhares se converteram ao ouvir a ressurreição de Cristo. E nós? O mundo não espera. O tempo dá oportunidade que passa rápido. Jesus nos chama a responder com o coração quebrantado, mãos levantadas e vida entregue. Não é hora de adiar, de reclamar, de se distrair. É hora de agir com fé, coragem e paixão, porque a palavra viva não retorna vazia, nem na minha, nem na sua vida. Aleluia. Se Jonas mudou uma cidade com relutância, o que você fará diante do Cristo que oferece salvação, graça e vida eterna com amor infinito? Levante-se agora, porque a hora de responder é esta. Mas vamos ao final. Jonas foi sinal de arrependimento para uma geração. Mas Cristo é sinal de salvação para todas as gerações. Jonas foi engolido pelo peixe, mas Jesus venceu a morte. A sepultura não o reteve. A escuridão, as trevas não puderam envolver a luz que raiou para a salvação da humanidade. Jonas salvou uma cidade. Jesus salva o mundo. O pregador relutante anunciou um juízo temporário. O Salvador amoroso oferece uma salvação eterna. Hoje a mensagem não é só uma palavra pregada, é uma pessoa viva, Jesus Cristo, maior que Jonas. Amém.